Manutenção preventiva sistemática e como ela se comporta na curva PF. No vídeo de hoje a gente vai entender o que é a manutenção preventiva sistemática e qual é o comportamento dela dentro daquela representação gráfica, né, da curva PF que a gente explicou no vídeo passado. Se não viu, veja, entra no canal lá e vê o vídeo sobre curva PF, muito interessante. Então, a manutenção preventiva sistemática é aquela manutenção preventiva que está pré-determinada, determinística. Então, de 1.000 em 1.000 horas se troca o óleo, de 5.000 em 5.000 horas se troca o filtro de óleo. Geralmente essas manutenções preventivas sistemáticas, elas já vêm determinadas pelo fabricante do equipamento, né, ali no seu plano de manutenção, e devem ser respeitadas. Quando a gente assume alguns equipamentos que não têm, né, todas as informações, a gente não tem informações do fabricante, etc., nós temos, né, que definir as estratégias de manutenção. Em alguns equipamentos e para alguns componentes de alguns equipamentos, é interessante que se use a preventiva sistemática. Então, a preventiva sistemática ela é desejável em dois casos, né? Quando o componente tem um padrão de falha identificável ou quando tu não quer correr o risco. Então, imagine o seguinte, eu já dei esse exemplo do pneu, mas acho que ele é bom, né? Vou dar esse exemplo de novo. Um pneu tem um padrão de falha identificável, né? E esse padrão de falha tu pode correlacionar com o tempo. Então, como a gente faz isso, né? Exemplo, vocês apliquem os componentes que existem dentro da empresa de vocês, que sempre funcionam. Existem componentes que foram fabricados para serem desgastados. Existem componentes que são de sacrifício em alguns equipamentos e algumas máquinas. Eu vou dar o exemplo do pneu, mas vocês podem aplicar em qualquer um dos ativos de vocês. O pneu, né, eu consigo correlacionar com a quilometragem o nível de desgaste dele. Vamos supor, esse pneu ele roda 1.000 quilômetros e gasta 1 milímetro. Então eu consigo, né, inferir que quando ele andar mais 1.000 quilômetros, ele vai gastar mais 1 milímetro. Então eu tenho uma correlação que a cada 1.000 quilômetros tem um desgaste de 1 milímetro. Então eu consigo definir exatamente com que quilometragem eu vou trocar esse pneu. Claro que, vamos e convenhamos, eu estou falando de pneu, a mudança de ambiente, a mudança de estrada vai variar o nível de desgaste. Mas como eu estou só dando um exemplo, né, a gente pode pensar que os nossos componentes, né, dos nossos equipamentos trabalham sempre no mesmo ambiente. Então, no momento que eu identifico o padrão da falha, eu consigo inserir a preventiva sistemática. Então, a preventiva sistemática nada mais é do que justamente isso, né? Eu fazer sistematicamente, né, aquela troca, desconsiderando completamente a condição daquele componente ou ativo. No momento que eu determinei, né, que eu vou trocar o filtro de óleo a cada 5.000 horas, eu tenho que trocar o filtro de óleo, independente de como ele tiver. Quando tu não quer correr o risco, que é o segundo exemplo. Quando não vale a pena, né? Ou também, né, vamos pensar num terceiro, quando a condicional é mais cara do que a preventiva. Quando a preventiva condicional é mais cara do que a preventiva sistemática, é melhor tu optar pela preventiva sistemática. É mais caro, né, tu abrir uma unidade hidráulica, pegar o filtro de óleo, né, pode ser o filtro de sucção, pegar aquele filtro de sucção, analisar aquele filtro e colocar de novo, é mais caro do que tu simplesmente substituir aquele filtro. Então, existe uma terceira, né, vantagem ainda da preventiva sistemática sobre a preventiva condicional. Então, recapitulando as três, né, vantagens, né, quando tu consegue identificar o padrão de falha, né, daquele componente ou ativo. A segunda, quando tu não quer arriscar, né, ou quando é melhor eu trocar esse rolamento, né, do que eu ficar medindo se ele vai ou não vai. Ou às vezes simplesmente tu não tem manutenção preditiva. Se tu não tem manutenção preditiva para acompanhar a condição daquele componente, é melhor tu pré-determinar de tempos em tempos se lá e substituir ele, ou ao menos, né, fazer uma preventiva de revisão lá e olhar como ele está.
Então, seriam essas três, né, vantagens da manutenção preventiva sistemática. Né? Quando tu consegue identificar o padrão de falha, quando tu não quer arriscar fazer um acompanhamento condicional, geralmente isso acontece quando tem falhas aleatórias. Como é que é o padrão de falha? Não tem padrão de falha, é falha aleatória. Mas é falha aleatória a partir de quanto tempo? Porque tem isso também. Bota a trabalhar 1 hora falha. Não, não é assim. Tem um start da falha aleatória, né? E depois de tantas X horas, a gente começa a ter aquele padrão de falha aleatória começa a se apresentar. Claro que a gente precisa de muitos dados para conseguir analisar isso. Nós vamos pensar numa maneira mais simples, né? Que eu não quero arriscar para acompanhar aquele ativo, eu não tenho como acompanhar aquele ativo, eu não tenho manutenção preditiva, eu não tenho quem faça, eu não tenho tempo. Então, para não arriscar, a gente vai lá e substitui, né? E isso pode ser uma substituição. Vai ficar mais caro? Vai, mas tu pode assumir esse custo. E o terceiro é quando a manutenção preventiva sistemática ela é mais barata do que a manutenção preventiva condicional. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que isso aqui se apresenta dentro da curva PF. Vamos pensar que aqui a gente tem a performance do equipamento, e aqui a gente tem o tempo de operação desse mesmo equipamento, e vamos supor que nós predeterminamos que a substituição do componente vai ocorrer com 1000 horas. Então, esse componente vai estar trabalhando, pode ocorrer, né, uma falha potencial, né? Mas pode ser que também não ocorra essa falha potencial. E aqui nesse exato momento, bem onde está essa linha, eu interrompo o trabalho do equipamento e tempo para manutenção. Faço a manutenção desse equipamento aqui. Então, se eu não tivesse, né, feito essa manutenção, ele teria, conforme a linha tracejada, caminhando para a falha, né, caminhando para a falha até chegar aqui na falha funcional. Então, a gente quer, com a manutenção preventiva, substituir, né, o equipamento antes, né, ou o componente, antes que ele falhe funcionalmente, antes que ele pare o processo produtivo, antes que ele pare aquele equipamento, antes que ele pare aquela máquina. Então, a gente atua aqui. Né? Pode ser... era o período ideal? Não sei. Se tu identificou o padrão de falha, sim. Né? Tu que vai determinar o período ideal. Agora, se não teve como identificar o padrão de falha, né, talvez não seja. Né? Naquele exemplo que eu falei lá, quando tu não quer arriscar. Talvez não seja o tempo ideal. Pode ser que o tempo ideal fosse mais por aqui. Né? Mas como tu não quer arriscar, né, tu pega e substitui. Tu não está preocupado muito, né, com essa vida útil daquele componente. Tu não quer arriscar isso. Tu pega e substitui aqui. Então, sistematicamente, a cada 1000 horas eu vou substituir. Claro que o ideal seria que acontecesse depois da falha potencial. Mas pode ser que, depois de 1000 horas de operação, substitua antes da falha potencial o teu componente, o equipamento. Então é por isso que as pessoas falam, né? As literaturas falam, né, que a manutenção preventiva ela é mais cara. Ela é mais cara em alguns componentes. Em outros não. Em outros ela é mais barata, pelo motivo que eu já expliquei. Então não tem esse generalismo, né? Às vezes meio sem sentido, que as pessoas fazem. Não existe esse generalismo, né? Porque as manutenções, imagina, se eu tenho inúmeros padrões de falha, uns são identificáveis, outros são aleatórios, etc. Eu tenho inúmeros componentes. Eu não posso dizer que existe uma manutenção que abarca todos esses componentes, e é isso aí, não é assim que funciona. Então, a manutenção preventiva ela serve muito para muita coisa, né? A sistemática serve muito para muita coisa. Não tendo a sistemática, entra a condicional, e a gente vai falar a respeito da condicional, né, no próximo vídeo. Mas para alguns componentes do nosso processo, né, na gestão da manutenção, é extremamente seguro, né, porque tu, de certa forma, elimina um problema. Tu elimina, né, um monitoramento, tu elimina um acompanhamento. Eu não vou ficar me preocupando em fazer inspeções naquilo ali, não. Eu já vou para trocar, né, eu já vou para...
Então, de certa forma, isso elimina, né, tu fazer inspeções detectivas ou inspeções sensitivas, que é a mesma coisa, ou inspeções preditivas, naquele componente que tu vai colocar a manutenção preventiva sistemática. Então, de novo, que nem vocês viram aqui, o processo ele se repete, né? Como sempre, né? Falha, vem, né? Aqui eu resolvi o problema dele, voltei, né, para uma performance de operação boa, ele continua trabalhando, depois vai ter a falha potencial, eu vou fazer manutenção preventiva de novo. Ele vai trabalhar mais 1000 horas, né, e eu vou lá e substituo. Uma dica muito importante é que sempre analisar o componente que você está substituindo. Né? Sempre analisar o componente que você está substituindo. Por quê? Porque analisando o componente que você está substituindo, tu pode identificar que esse componente não está tão ruim assim. E tu pode alongar um pouco mais a tua manutenção. Né? Então, ao invés de trocar com 1000 horas, você pode trocar com 1500 horas. Né? Ou vai subindo escaladamente. Quanto mais longa for a tua manutenção, né, menor vai ser o teu custo, obviamente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, né? Se vocês gostaram, compartilhem com pessoas que trabalham na manutenção também. E até a próxima.